Começando mais um podcast. Dessa vez nós estamos com uma presença aqui ilustre de uma doutora. Já vou apresentar elas. Fiquem aqui com a gente. Eu quero falar aqui sobre o Fique Serenity, um suplemento que transforma a ansiedade em tranquilidade. Experimente. E nós temos também cursos online da Fique Bem Cursos. Cursos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Nós temos cursos para você parar de fumar, cursos para você mudar a sua programação do termostato financeiro, organização simplificada. Conheça e se transforme. Bom, nós estamos aqui com a doutora Geórgia. Ela é pediatra, advogada e musicista. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Mais uma vez. Aprendi demais com o podcast anterior e eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje aqui. Que bom, Aline. Fico feliz de estar aqui, porque é uma forma de compartilharmos conhecimento, informações que muda a vida das pessoas, que ajuda as pessoas que não têm o acesso imediato ao médico, com informações que podem transformar as vidas das crianças. É verdade, gente. Informação transforma a vida das pessoas. E eu falo para todas as pessoas que eu conheço que eu gostaria de ter filhos para poder entregar nas mãos da doutora Geórgia. Ela é maravilhosa, você vai aprender muito com ela, assim como eu vou aprender também. E o tema aqui, doutora, é muito interessante, porque é programação metabólica, né? Isso. Os 1000 dias da criança. Isso. Eu tenho já aqui uma pergunta para a gente já começar esse bate-papo, que é o que é programação metabólica e por que é importante nos primeiros 1000 dias de vida da criança. Sim. A programação metabólica é como eu sempre gosto de explicar, eu lido muito com alunos, que o nosso corpo é como se fosse uma orquestra. Para a orquestra funcionar, ela tem que ter um maestro. E a programação metabólica é justamente isso. O nosso corpo ele é programado para que ele funcione perfeitamente como uma orquestra seguindo uma partitura. Então, ele tem já o nosso gene, a base genética, ela traz isso, todas as informações, como se fossem as notinhas. E uma partitura de uma orquestra, ela tem várias pautas, porque são vários instrumentos. Não adianta cada instrumento funcionar ou começar a tocar a sua parte aleatoriamente. Ele precisa de um time certo para entrar e obedecer aquela partitura. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, nós temos reações enzimáticas, formação de proteínas, a quebra das proteínas em aminoácidos. E isso está acontecendo o tempo todo, em uma ordem já estabelecida geneticamente. Então, nós temos uma partitura, que é o gene, e os instrumentos, que são nossos órgãos, que estão ali de uma forma harmônica, funcionando junto. Só que, se eu tenho alteração em algum local, eu tenho um instrumento desafinado, que pode trazer uma desarmonia para o funcionamento desse corpo. E essa programação metabólica, que é a relação de todas, vamos falar que são atividades químicas do nosso organismo. A programação metabólica é essa. O metabolismo é isso. E eu posso programar para melhorar esse funcionamento. É demais. E pensar que isso, né, nós temos esses 1000 dias, mas hoje já falamos em 1100 dias. Os 1000 dias, que é a forma mais tradicional e que já é divulgada há algum tempo, ela corresponde do dia da fecundação do bebê até os 2 anos de vida. E isso a gente já via que já há mais de 50 anos isso vem sendo estudado, que da concepção, se essa grávida é bem cuidada, bem administrada durante a gestação, as 40 ou 42 semanas de gestação, essa criança sendo conduzida com aleitamento materno, preferencialmente, salvo os casos onde isso não é possível, temos as fórmulas, introdução alimentar até 2 anos de idade, eu consigo pegar esse gene, que tem ali uma programação como se fosse um computador, que tem várias ordens ali naquele gene,
e conduzir para que ele se expresse, que daí eu já estou falando numa epigenética, que é algo além da genética, se expresse de uma forma a beneficiar esse ser humano. Hoje nós já falamos em 1.100 dias, porque quando a gente conta da fecundação até os 2 anos, a gente tem em torno de 1.000 dias. E começamos a expandir esses estudos. Então, nós percebemos que a mãe que pretende engravidar, se ela 3 meses antes é avaliada por um obstetra, por uma nutricionista, por uma equipe multidisciplinar, ela ajusta o organismo, eu tenho uma melhora nessa programação metabólica. Nossa, faz sentido. Faz sentido. E não só a mãe, porque a fecundação é o espermatozoide e o óvulo. Uhum. Então, nesses 3 meses antes da fecundação, se o pai também, a gente consegue melhorar a condição dos espermatozoides. E para que essa a junção do óvulo com o espermatozoide já tenha estrutura para ter uma genética, para corresponder àquela genética dos dois. O gene eu não posso mudar. Olha que coisa interessante. O gene já está aqui, né? O óvulo já está na mulher desde que ela foi concebida, desde a fecundação. Os nossos óvulos já estão aqui dentro, desde a barriga da nossa mãe. E o espermatozoide ele vai se renovando. Mas eu não posso mudar o que está dentro deles, porque já é genético, já ali está pronto. Já tá ali. O que eu posso mudar ao longo desse caminho de programação metabólica é como eles vão se expressar. Eu tenho registros positivos e alguns negativos, como a gente vê algumas famílias que têm a hipertensão, que todas as pessoas têm hipertensão. Da família, né? Da família, é genético. Tem famílias que têm a hipercolesterolemia familiar. O que é esse nome grandão? É um colesterol sempre mais alto. E isso é genético, a gente traz. Como que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho o gene que eu tenho o colesterol alto. Como que eu posso fazer a epigenética me ajudar? Então, eu faço toda essa programação metabólica até os 2 anos e a gente consegue evitar que esses genes negativos, dentro do possível, dentro daquilo que é reversível ou não expressivo, né, que ele não se expresse ao longo da vida, pela programação metabólica. É lindo. Nossa, se a gente pensar. É difícil de fazer, porque hoje temos acesso a tudo. Hoje, por mais que a gente fale do açúcar, do sal, dos produtos industrializados. Eu sei que é difícil conduzir, porque a criança está exposta a tudo isso. Mas, quando você traz isso para a consciência dos pais, dos avós, que são os mais difíceis para a gente. Eles que estragam, né? Os avós dão aquele chocolatinho antes dos 2 anos. Meu pai fazia isso, e ele dava escondido para o meu filho. Sempre ele dava tá um chocolatinho. Não conta para sua mãe. E muito pequenininho, no Muito caso. pequenininho. Nossa. E assim, eu falo que é mais difícil com os avós, porque o avô e a avó, eles querem dar amor, né? E alimentar é uma forma de amor. Então, eu sempre peço para as famílias que, quando possível, na consulta pediátrica, que os avós venham. Porque teve uma avó que chegou no consultório e ela falou assim: por que eu não posso dar o suco de laranja-lima para o meu neto? Ela falava assim: só a hora que a senhora me explicar o motivo que eu não vou dar. Aí eu expliquei para ela, falei: olha, nós temos estudos que mostram que a criança que ela é exposta ao suco da fruta antes do 1º ano, principalmente, mas se possível até os 2 anos, ela recebe uma quantidade de açúcar maior do que ela deveria, do que se ela pegasse um gomo da laranja. Porque se você pegar uma criança de 6, 7 meses, que está começando a introdução alimentar, eu quero dar uma laranja para ela, hoje é o dia de oferecer a laranja. Para eu fazer um suquinho de laranja, eu vou espremer pelo menos 2 laranjas.
para pegar um tantinho, uns 50, 100 sendo ml. que a criança não chupa 2 laranjas, Não. né? Se você deixar disponível uma laranja inteira cortada, tirar os gomos, deixar só ali tirar o bagacinho, né? Deixar só os gominhos, ela vai comer 1 ou 2 só. Então, a quantidade de açúcar que eu tenho aqui, a frutose, que vai se transformar ali em glicose, ela é infinitamente menor do que se eu usar o suco. E o suco, ele tem, então, um alto índice glicêmico, que é o que ele faz? Ele libera insulina no organismo. Então, eu vou sobrecarregando o pâncreas dessa criança todos os dias, oferecendo suco. A fruta, ela é excelente, mas ela, in natura, do jeito que está ali, ela é melhor. Porque a criança vai comer a quantidade que cabe no estômago dela. E eu lembro do tamanho, doutora. Do tamanho da mãozinha, exatamente. Ficou gravado. Então, essa programação metabólica está nisso. Hoje nós temos crianças com 8, 10, 15 anos apresentando diabetes mellitus tipo 2. Eu vi já uma criança com 9 anos, doutora, com diabetes. Quando a gente fala em diabetes, nós temos 2 tipos. Temos o genético, que é aquele que aparece na criança porque ele é uma alteração genética. Então, é o tipo 1. Que veio lá da família, né? Que veio lá da família. A criança vem, ela desenvolve ali. Tem criança que em torno de 1 ano já desenvolve, já apresenta, precisa entrar com a insulina. Mas aí é um problema na falha da produção. Agora, o diabetes tipo 2, não. Ele é causado. Então, o metabolismo, ele não... É aquela falha que eu falei, é o instrumento que está desafinado. O pâncreas não começa, até libera insulina, essa insulina não consegue colocar a glicose dentro da célula. E aí, essa glicemia vai se acumulando. Então, o primeiro passo dessa desordem é a resistência periférica à insulina. Então, é aquela criança que tem uma manchinha, parece uma sujeira, que chama acantoses nigrica. Aí tem mãe que fala, doutora, eu esfrego e não sai. Um dos primeiros sinais de que está acontecendo uma resistência periférica à insulina. Ou seja, a criança está comendo, o corpo dela está liberando a insulina, essa insulina está circulando ali no corpinho dela, mas não consegue colocar a glicose para dentro já da está sobrecarregando, então, o pâncreas. Sim, é um problema já metabólico que depois da resistência periférica à insulina, a criança se torna diabética tipo 2. Normalmente tem uma obesidade associada, tem esses sinais, a criança começa a apresentar pelos mais grossos. A gente olha, tem um aumento do volume abdominal, da circunferência abdominal. Que não é normal. Não é normal. Isso é normal, era normal, digamos assim, até nos adultos acima de 40 anos. Hoje nós estamos vendo isso em crianças. E percebemos que isso é devido à introdução alimentar de uma forma errada. Ou até mesmo da alimentação da grávida na gestação. A gente vê, por exemplo, eu tive muito problema na gestação, eu não era médica nessa época, mas eu tive diabetes gestacional desde o início. E olha como é interessante como isso repercute na vida da criança. Por não ter controle glicêmico durante a minha gestação, eu tive que fazer uma redução de todo o carboidrato. Eu só podia comer proteína e verdura. Eu me lembro um dia que eu comi um mini pão de queijo, juro, mini pão de queijo, porque eu estava já me sentindo mal, de fome. E depois eu comi um peixe com salada. Minha glicemia bateu 400 por causa de Você vê como que como fica... Vai se descompensar, o né? metabolismo. E por conta disso, eu comia muita proteína. E no final da gestação, eu brinco que as grávidas têm algumas manias, né? Os desejos. E eu que não gosto de salame, eu não como salame. Não é algo que assim, eu vou comer um salame hoje. Não, eu até como, mas não é algo que eu goste. E eu comia, no final da gestação, salame banhado no limão. Era o que eu conseguia comer. E meu filho...
Olha como a gente induz o paladar da criança. Depois que ele nasceu, eu nunca mais fui de comer. Era só durante aquele período da gestação. O meu filho tem um paladar específico para embutidos. Nossa. É muito interessante. Porque você acabou programando ele para isso. Exato. Então, a programação metabólica, ela tem todo um embasamento científico já. O peso que a mãe ganha na gestação. Tem mães que falam assim, eu engordei 5 quilos na gestação. Isso não é bom para o bebê. Esperamos para uma programação metabólica. Em toda a gestação, né? Em toda a gestação, entre 9 e 13 quilos, pelo menos. Aceitável. De 9 a 13 quilos. A mãe que ganha menos, ela não oferece um suporte suficiente para essa criança. E a que ganha além dos 13 quilos, a gente tem mães que ganham 30 quilos numa gestação. E isso também interfere nessa programação metabólica da criança. E quando eu falo metabólica, eu não estou falando só da parte de enzimas, proteínas, de fígado. Quando a gente fala programação metabólica, normalmente as pessoas associam ao fígado, mas não é somente ele. Se a gente pensar ali na criança assim que ela nasce, do dia que ela nasceu até o primeiro ano de vida, ela triplica de tamanho. Imagina a quantidade de divisões celulares, de conexões que são feitas nesse corpo em um ano. Ela nasce com 3, em uma média de 3 quilos, e com um ano ela está com 9 quilos. Nossa, verdade. É bastante. A gente vê a cabecinha dela, a gente tem uma meta 2,5, 2,5, 2,5, que vai crescendo. Então, assim, pensa, uma cabecinha que chegou aqui, exato, que está molinha, ela vai crescendo. Então, é 2,5, 2,5, 2,5, 1. A cada mês? Até chegar... Então, a cabeça... Você vê que sempre a cabeça do bebê é maior. Porque o cérebro, ele está... Assim, pleno, ele faz milhões de sinapses a cada dia. Sinapse é quando um neurônio vai encostando no outro e trocando informações. Então, ele faz milhares. Se nesse momento eu ofereço alimento, o que o cérebro precisa? Ele precisa de glicose. É o órgão que mais necessita de glicose do nosso organismo. Se a mãe que está amamentando tem uma boa alimentação, esse cérebro vai atingir totalmente a potência atual. Isso. Se tem uma carência, ele vai atingir, porque eu falo que é natureza, mas ele não vai atingir o que ele poderia atingir. E a gente falou da outra vez sobre a suplementação, né, de vitaminas. Eu atendi um caso a semana passada num hospital de São Paulo, de um bebê de 8 meses que chegou com uma anemia ferropriva, ou seja, por baixo ferro no organismo. Lembra que eu falei da necessidade que o bebê tem de reposição de vitaminas e do ferro? Esse bebê, o normal para um bebê é pelo menos 11 gramas por litro de hemoglobina. Esse bebê chegou para mim com 4 gramas. Nós já transfundimos com 7. Quando bateu 7, eu tenho que transfundir. O que seria isso, doutora, transfundir? Transfundir é quando a gente dá o sangue para a criança. A gente coloca uma bolsa de sangue para correr na veia da criança. E por quê? Porque ela está com baixo volume de sangue. E aí eu conversando com essa mãe, eu falei, mas escuta, sua filha já está com 8 meses... E a reposição do ferro? Ela falou, doutora, eu já mudei de pediatra várias vezes. Meu bebê tem um diagnóstico de APLV, que é alergia à proteína ao leite de vaca, que dá um problema de sangramento intestinal. Ela falou, então, essa última pessoa, que acho que era um pediatra que estava acompanhando, ele falou para não fazer a reposição do ferro, porque poderia piorar. E eu falei, mas ele dosou o ferro para tomar essa decisão? Não, ele falou só para não dar.
e trocou o leite para o leite de soja. Eu falei, mas o leite de soja que a gente tem no mercado, que é super caro, que está até na farmácia popular, ela falou, não, eu estou dando o A10, não sei, que é um leite de soja. Só que para adulto, não é? E aí, esse ferro da criança chegou em 4, ela fez uma anemia, assim, muito grande, ela pálida, fizemos reposição, conseguimos aumentar esse ferro para 10, só com a reposição, com a transfusão. Mas olha como é importante você ser bem conduzido. Demais. A APLV é uma coisa que, infelizmente, é muito comum para as crianças, a alergia à proteína do leite de vaca. Mas existem estudos, existem produtos que podemos usar que vai conduzir essa criança de uma forma segura. E a reposição do ferro, nesse momento, ela é importantíssima. Porque o ferro, ele faz parte da nossa hemoglobina, então eu preciso do ferro. E a criança, ela nasce com um depósito de ferro que ela recebeu da placenta da mãe. E aí a gente volta nos 1.100 dias agora, que a mãe necessita fazer uma reposição de ferro. Na gravidez, ela toma as vitaminas que dentro delas para poder chegar até a criança. Né? E pelo menos até o 3º mês de vida, a criança tem esse ferro que ela recebeu via placenta. Nós temos duas vias aqui. Tem uma via que diz para iniciar o ferro a partir dos 3 meses, se a criança não estiver em aleitamento materno, e outras que é a partir dos 6 meses, se ela estiver em aleitamento materno. Eu gosto de entrar, por precaução, a partir de 3 meses para os bebês. Entro com uma dose baixa e vamos avaliando essa criança, a curva de crescimento, que é o material que eu tenho para avaliar se essa criança está se desenvolvendo bem. E, se necessário, a gente faz o ajuste, podendo... Normalmente, o bebê prematuro precisa de uma dose maior. Eu já inicio esse ferro com 1 mês de vida. Mas, assim, os bebês que nascem no tempo certo, que são os bebês de termo, eu começo essa reposição um pouquinho mais para frente. Mas ela é necessária, porque a mãe, ela já ofereceu via placenta e depois a criança precisa receber ou na introdução alimentar ou através do leite que ela recebe. E uma coisa importante que temos aqui hoje, duas situações que elas precisam ser olhadas com um pouquinho mais de carinho. Uma são as mães que fizeram cirurgia bariátrica, que antes da gestação, então ela já vem, se essa mãe ela é bem conduzida pelo médico que fez, ela toma ferro, ela toma vitamina B12, toma vitamina D, ela tem um suporte bom, então ela tem que ficar a cada tempo fazendo esse controle, às vezes uma reposição de ferro, porque alguns tipos de cirurgia bariátrica, eles cortam uma parte do intestino onde essas substâncias são absorvidas. Nossa, eu lembrei a minha manicure, ela fez bariátrica e ela me disse semana passada que ela está com problema de ferro. Isso, porque não acontece a absorção. E aí você pensa, né, voltando para a nossa programação metabólica, essa mãe já tem uma deficiência que é comum, é esperada, não é por culpa da mãe, mas é uma consequência dessa cirurgia. E às vezes ela ali perdeu um pouquinho o controle, não fez o controle como deveria fazer. E começou uma gestação. É um ser humano que ela está gerando ali uma criança que precisa... Deficiência em ferro. Que está crescendo. O que isso causa na formação, o ferro? Vai nascer com baixo peso, normalmente nasce com baixo peso, que a gente chama de restrição de crescimento intrauterino. É muito comum as mães chegarem, ele tem restrição de crescimento, aí a gente tem que buscar o motivo. Tanto a falta de ferro, quanto o tabagismo, a hipertensão desde o início, não aquela hipertensão do final da gestação. A pressão alta desde o início da gestação também pode gerar isso. Então, essas causas, elas podem gerar o bebê vai ficando pequenininho.
E isso repercute em toda esses primeiros dias de vida dele, de formação até os 2 anos. Porque a formação intraútero, ela é importantíssima. Porque depois eu só vou ajudar ele a terminar de crescer. Mas a formação é o principal. É igual ao ácido fólico. O ácido fólico, o ideal é que as mães tomem pelo menos 3 meses antes da gestação. Porque ele... junto com ferro, né? Junto com ferro. Porque ele é responsável pela formação neurológica. Então, tem o primeiro ultrassom, a primeira coisa que o radiologista vai observar é a translucência nucal, que é uma medida da coluna, dessa região aqui, da nuca da criança. Porque aqui eu posso ter uma alteração que pode ser devido à falta do ácido fólico. E ali, naquele momento, ela já é irreversível. Por isso que hoje a gente não fala mais somente nos 1000 dias, mas nos 1100 dias. É importante os pais... Acho que até 3 meses antes, né? A pessoa está com desejo de ser mãe. Sim, para quem já está... Quando a gente engravida sem querer, aí é uma coisa. Mas se existe essa programação... Hoje está bem diferente, né? Hoje as pessoas estão se planejando mais, né? Estão. Não é que nem a época dos nossos pais, avós, né? Sim, não. Hoje as mulheres querem se programar, querem ter primeiro uma estabilidade, né, na carreira, para depois pensar no filho. Então, se você tem essa programação, antes de pensar, comece a cuidar do corpo, dessa preparação para... É como se você preparasse a casa para isso mesmo, né? Então, isso é necessário. Ô, doutor, eu estou estudando semiótica, linguagem semiótica, né? E é engraçado, porque... a gente se molda através do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente lê. Sim. E tem essa questão da programação metabólica, né? Então, assim, se você é uma pessoa que consome produtos, é que nem eu, por exemplo, eu amo saladas, legumes, amo. Mas por quê? Porque a minha mãe, ela sempre gostou. Ela sempre ofereceu pra gente. Sim. Então, o nosso paladar, ele né, é moldado. A gente não tem dificuldade. Já o meu marido, não. O meu marido, ele come pouco. Legumes, assim, muito pouco. Né? Verduras, porque não muito foi exposto pouco. A isso desde criança. Exato. E não só isso, né? Não só desde criança, né? Mas desde no útero da mãe. Exato, né? Exato. E me fala uma coisa. E quando os pais, eles fazem uso de tabaco e de álcool? Sim. E aí? O tabaco e o álcool, eles têm repercussões, assim, graves na criança. O álcool, existe uma síndrome alcoólico-fetal, que a gente, assim que a criança nasce, a gente já vê os sinais físicos na criança. E isso está relacionado a tomar somente uma taça, um copo de álcool durante a gestação. Olha que interessante. Só uma? Só um. Se é um uso constante, os sinais são mais evidentes e mais intensos. O nosso corpo, ele demora um tempo para metabolizar uma taça de vinho, por exemplo. Vamos pegar uma taça de vinho, uma taça só, normal. Ele demora ali 40 minutos para o fígado metabolizar. Os efeitos podem ficar até um pouquinho mais, mas a metabolização dá uns 40 minutos. Nossa, é muito tempo, né? Se o bebê está envolto no líquido amniótico, a gente sabe que esse mesmo álcool que foi metabolizado no fígado, quando ele entra em contato com a placenta, ele demora mais de 6 horas ali. Nossa, então, uma coisa que o meu corpo metabolizou em 40 minutos, o bebê ele vai ficar imerso naquilo em torno de 6 horas. E isso traz... a gente tem como se você ficasse dentro da banheira... Sim. 6 horas. Exato. Em vez de ser água... Água é álcool, sim. Gente do céu. Então, tem algumas características físicas que a gente percebe. Normalmente, sabe esse frênulo que a gente tem aqui, que faz esse biquinho aqui, ó, tá vendo? A criança nasce com isso aqui apagado, então ela tem... Mais reto. É reto. Isso, no caso, consumo de álcool. De álcool. O olhinho nasce numa distância maior entre o nariz. Então, ele tem um hipertelorismo, é quando os olhos são mais afastados.
a orelhinha ela fica mais baixa, a implantação é mais ou menos... Tá vendo que a implantação da orelha, ela tá acima do meu dedo, aqui na linha do olho. Deforma a criança. Deforma. E tem o problema todo neurológico, né? Então, não é seguro tomar nenhum copo de cerveja, na gravidez. Ah, mas eu tomei e não aconteceu, né, doutora? Nada. 3 meses antes, sim, né? Sim. Para o espermatozoide faz total diferença ficar sem álcool. Gente, coisa profunda, hein? É muito profundo. Você está gerando um ser humano, né? Então... quando a gente traz isso para a consciência... Sim. E não beber também, né? 3 meses antes, vamos colocar esse prazo, que hoje a gente tem esse número, durante e enquanto amamenta também não. O tabaco, ele traz uma restrição de crescimento intrauterino gravíssima. Normalmente, filhos de mães que fumam ou que convivem com um tabagismo passivo, esse bebê nasce menor. Ele nasce com 2 quilos, 2,5 quilos, bem magrinho. Então, e as chances desse bebê... problemas neurológicos, né? Neurológicos e respiratórios. Porque esse bebê é um bebê que vai dar trabalho na parte respiratória. Então, eu sempre falo para os pais, eu falo, quem tem o vício é muito difícil, mas não é impossível. Existe muita coisa que pode apoiar. Porque depois, quem vai sofrer as consequências são eles mesmos. Então, é 1 minuto de tomar um vinho, uma coisa, eu estou com muita vontade. Poxa, isso pode repercutir de uma forma grave, drástica, né? Drástica na criança. Então, e aquela frase, eu fiz e não aconteceu nada, eu dei e não morreu. Eu escuto muito isso, né? Escuto, mas assim, não é... quando a gente fazia isso... Era por ignorância de não ter conhecimento. Não hoje não, né? Hoje não. Hoje o conhecimento... Aí é burrice. Exatamente. Você assumiu o risco. Eu me lembro que eu tomava leite com açúcar na mamadeira. Você fala, meu Deus... Mas aí por falta de informação, né, doutora? Sim, eu sou da década de 70, onde a gente colocava leite condensado nas mamadeiras. Era comum, era lindo. Nossa, meu filho toma leite... o leite de vaca mesmo, com o leite condensado. Era uma bomba. E hoje a minha geração, que tem 50 anos agora, é uma geração que tem síndrome metabólica, que tem diabetes mellitus, que tem um monte de problema cardíaco, né? Nossa, síndrome do intestino irritável. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A conta chega, né? A conta chega. A conta vem. Então, é a epigenética. Eu tenho uma predisposição genética, meu gene está lá programado. Se eu cuidar bem da minha alimentação, da alimentação dessa criança, para que ela se desenvolva bem, ela não vai apertar o botão. Nossa, deveria ter um programa assim, né? Para quem... Sim. As tentantes, né? Que falam, né? Tentantes, no caso. Isso. Poderia ter essa instrução, né? Sim, sim. Porque eu até tenho, por exemplo, na minha família, do lado do meu pai, nós temos... problemas cardíacos bem recorrentes. Então, existe alguma alteração genética que nunca vimos, mas como ela se repete... então, na minha família, meus irmãos são hipertensos, meu pai era hipertenso, e assim por diante. Eu posso conduzir a minha vida, eu sei que eu tenho essa predisposição. Então, se eu cuido, eu já perdi a chance de cuidar na infância, por desconhecimento mesmo, por falta de informação. Mas, a partir do momento que eu tenho consciência, eu posso tentar retardar o aparecimento desses sintomas, cuidando da saúde, né? Então, tudo que é evitável, a gente pode fazer. Estou com essa tosse, eu falo, pediatra que não tem tosse, nessa época do ano, não está trabalhando, né? Ô, doutora, inclusive tem até pergunta aqui, mas pode continuar na sua fala. A epigenética, ela é importantíssima, Aline. Eu acho que esse é o mais importante de tudo. Por quê? Eu tenho uma ordem celular, que é o gene, que está ali programado. E esse gene, se eu conduzo ele bem, eu vou manifestar ou não as doenças que eu tenho predisposição. Isso é a chave da programação metabólica. Eu tenho o controle na minha mão de gerar uma criança que existe sim, que juntou o espermatozoide, trouxe
uma carga genética daqui e outra dali, e ele pode ou não expressar essa doença. E aí, no caso, doutora, existem exames ou avaliações, porque assim, eu quero engravidar, meu marido também, mas aí eu não sei quais são os problemas que eu tenho e que pode passar para o meu filho, por conta da genética. Sim. Como que eu descubro? A gente tem hoje testes genéticos que são feitos no próprio consultório mesmo, que dá para a gente ver nesse momento dos tentantes. Uhum. E depois que a criança já está ali intraútero, existem alguns exames que também podem ser feitos. Eu não gosto muito de exames mais invasivos, onde a gente introduz uma agulha dentro da barriga para puxar um pouquinho ali das células. Existem alguns casos que realmente é necessário, mas para uma investigação, acho que não. Quando a gente faz a fertilização in vitro, você consegue avaliar os óvulos, aqueles que têm predisposição ou não para uma expressão de uma doença específica. Então, existem sim alguns exames que podem ser feitos, mas assim, o ideal é fazer ali quando se é tentante, né? Mas tem sim. Exames que podem, assim, é necessário separar óvulos ou não? Né? Então, tem algumas situações onde eu tenho doenças mais graves, onde eu posso fazer essa seleção genética. Até essa questão de câncer, no caso. Uhum. Câncer de mama, Sim, câncer... tem alteração. Enfim. Tem alteração, dá para saber, sim, antes. A questão que a gente para aqui numa questão legal, né? Será eu vou selecionar embriões perfeitos, né? Até onde isso é ético ou não. Mas quando a gente vê casais que têm alguma doença recorrente, grave, que é fatal, aí sim existe essa permissão. Existem decisões judiciais que autorizam a realização desse controle quando é fertilização. Normalmente, essas pessoas podem fazer isso. Depois que o bebê já nasceu, já foi concebido, digamos assim, aí não, aí eu só consigo saber o que ele vai ter ou não para eu conduzir esse bebê de uma melhor forma, né? Uhum. Mas para evitar ou selecionar, aí sim eu preciso ter uma doença grave, uma doença rara associada. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele nasceu com uma doença rara e nós fizemos, o geneticista que o acompanha, ele pediu um exame que conseguiu ver que nós temos vários genes que protegem do câncer. Então, assim, são genes que percebem alterações na célula, determinadas alterações, ela vai lá e mata essa célula. É um gene de proteção. Ele faz a morte celular precoce. Esse paciente, ele nasceu, ele não tem esse gene. Então, a gente sabe que ele tem uma predisposição, é um gene específico para câncer de colo retal. Então, ele a partir de 15 anos, hoje ele está com 10, já falei com os pais que a partir de 15 anos a gente começa a fazer os exames, a colonoscopia, por exemplo, de prevenção. Porque ele pode desenvolver um câncer mais cedo. Por conta do histórico, né? Por conta do histórico. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento multidisciplinar. Um geneticista pode ajudar, né, com esses exames que são muito específicos, para a gente conseguir dar uma condição de vida, de melhor, desenvolvimento. Né? Eu e o meu marido, a gente brinca que temos 50 anos e que há 40 anos atrás, ter 50 anos já era velho, né? É verdade. Hoje a gente fala assim, não, eu tenho E não aparenta, né? Não, e a gente tem a disposição, hoje, a possibilidade de chegar em 100 anos. É verdade. Quando que eu era criança, imaginar uma pessoa de 100 anos era uma coisa assim, nossa, era um velho mesmo, é verdade. Né? Hoje, 50 anos, a gente já fala, não, eu tô na segunda idade ainda, tenho a terceira e quem sabe tô na metade, né? Se for considerar Isso. os 100 anos, né? Isso. Tô na metade da vida.
E tem um estudo que mostra que, por exemplo, o consumo de açúcar pelas crianças, antes dos 2 anos, ela reduz em até 10 anos a expectativa de vida da criança. Nossa. É muito sério isso, muito sério. 10 anos de vida. Quando você para e escuta isso, né? Porque você fala, não, açúcar, a criança gosta, a criança fica feliz. Mas aí você para e repete em voz alta. Você está tirando a vida dela, 10 anos, né, da vida quando dela. A gente repete isso em voz alta, oferecer isso para o meu filho está tirando 10 anos de vida dele e a culpa é minha, a responsabilidade disso é minha, é muito sério. É muito sério. Então, infelizmente... É um veneno, hein, doutora? É um veneno, Aline. E olha só. Caramba. A gente vê aquela bala que é doce e azedinha, que é a compridinha. Sei. Ela tem 78 gramas de açúcar por peça, uma média. As crianças viciam nisso. Viciam. Você pode ver que a criança ela quer isso toda hora e ela não come uma. Ela come várias. Então, a quantidade de açúcar é muito grande. Isso eu estou gerando um boom. Aí são as crianças que são agitadas, que demoram para dormir. Tem a glicose alta, a insulina alta no corpo. Mas eu tenho também essa questão de, lá na frente... Isso eu estou vendo agora. A criança agitada, a criança... Né? É como se fosse uma pessoa drogada, né, doutora? Sim, é porque difícil pega um de tirar. drogado. É difícil de tirar o açúcar da criança. Eu fui viciada em cigarro. Uhum. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Nossa, E só sendo um viciado, para você saber... Né? A que ponto? O açúcar, quando você tenta tirar... É porque cai na corrente sanguínea, né? Sim, eu sempre falo para os pais. Eles falam assim, doutora, eu vou cortar o açúcar. Eu falo, não faça isso. Na pediatria, a gente não pode fazer isso. Porque senão eu gero um outro transtorno emocional na criança. Exato. Então, na pediatria, a gente vai fazendo assim, vai reduzindo aos poucos, fazendo trocas... substituições mais saudáveis, né? Isso. Então, eu sempre falo para as crianças, você vai comer açúcar agora, esse mês, um dia sim, um dia não. Para quem come todo dia, eu fazer um dia sim, um dia não, já é um lucro, exato. É metade da semana. E depois vai cortando. Isso. Aí no mês seguinte da consulta eu falo, você vai comer um dia sim, 2 não. E assim a gente vai conseguindo reduzir de uma forma mais tranquila. Né? Então, todo o metabolismo da criança, ele precisa de coisas boas. Sim, eu tenho algumas famílias que eu acompanho que são veganas e eu preciso dar o suporte para essa família. De proteína, no caso, né? Então eu tenho que, nessa criança, eu tenho que fazer um exame de sangue em torno de 6 meses, que é quando vai entrar com a introdução alimentar. Para eu entender o que essa criança está recebendo está suficiente, eu tenho que fazer reposição da vitamina B12, como que está o ferro, como está o ácido fólico dessa criança, para que ela não tem problema. A alimentação vegana ela é excelente, eu acho que é uma das melhores alimentações que tem para o bebê. Eu só preciso realmente ficar de olho, acompanhar nessa baixa de vitamina, assim como os bebês filhos de mãe de porque a B12 ela tem muito nas carnes, né? Nas carnes. Então, mas tem também uma forma de você repor isso. A mãe, quando amamenta, ela vai fazendo a reposição, ela passa para o bebê. Mas, às vezes, depende do metabolismo da criança assimilar tudo isso, né? E eu preciso estar atenta. Então, por isso que eu sempre falo, o pediatra, ele não tem que fazer receita de bolo. Não tem receita de bolo. porque... o filho da minha amiga está tomando a vitamina X. Exato. Tá, talvez ele precise daquilo. Eu não sei se o seu filho precisa. Eu tenho que... cada um o ser é único. Verdade. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu tive um caso, Aline, eu até levei esse caso para um congresso uma vez. Um congresso brasileiro de pediatria. Foi um bebê que chegou com crises convulsivas, com rebaixamento do nível neurológico. Um bebê de uns 8, 9 meses quando chegou.
E a mãe magrinha, a gente não entendia, né? Perguntava, tem alguma coisa, tem alguém na família para a gente pensar na questão genética? Não, não tem. Só que a gente estava tão focado no bebê que durante 2 dias ali, por isso que a anamnese é importantíssima. Eu perguntava para a mãe, não aconteceu nada? Você tomou alguma coisa? Não. E aí eu vi que a mãe comia pouco. E eu cheguei e perguntei para ela, falei assim, você fez bariátrica? No 2º ou 3º dia, ela falou, eu fiz. Falei, já entendi. Aí fomos dosar a vitamina B12 dessa criança, e isso era no SUS, então demorou uns dias ainda para chegar esse resultado. A criança estava quase zerada de vitamina 12. Nossa. Então, quando fizemos a reposição, ela parou de ter. Então, eu preciso entender o que acontece com a criança e com a mãe. A criança é uma extensão dos pais. Verdade. E é muito importante isso, para eu poder tratar. Então, eu já pergunto na consulta pré-natal. Eu faço com os pais uma consulta pré-natal, em torno ali do último trimestre de gestação, onde eu vejo ganho de peso da mãe, vacinação da mãe, do pai e dos familiares que vão frequentar a casa. Por quê? Não adianta a mãe receber a vacina, só a mãe. Eu tenho que o pai que vai conviver, ele está com as vacinas atualizadas. Os avós, os tios que vão frequentar a casa estão com a vacinação atualizada. A babá que vai ajudar, se for o caso, tem a vacina. Porque o bebê ele nasce sem imunidade, zerado. Ele tem a imunidade dele. Ele tem o que ele recebe da mãe via placenta, que dura ali alguns meses. Por isso que ele recebe as vacinas. Então, eu tenho que ter um ambiente que não coloque o bebê em risco. Isso está dentro desses primeiros 1.100 dias. Então, eu tenho que, nessa consulta pré-natal com os pais, todo mundo fala, nossa, mas consulta com um pediatra pré-natal? Eu não sabia. A gente faz para essa orientação, para eu entender que tipo de parto que você quer. Você quer receber as vitaminas, tem vitamina K ali, tem o colírio que pinga no olhinho do bebê. Eu tenho que explicar para a mãe quais são os riscos dele não receber isso e ela vai decidir se ela quer ou não. Você quer fazer a amamentação? Se tem risco do bebê ser um pouquinho mais prematuro, a gente pode guardar o colostro, que a mãe já nos últimos meses, a gente tira o colostro em seringas de insulina. É bem pouquinho, mas aquilo para o bebê que é prematuro faz uma diferença enorme, né? Então, diz que o leite materno é um dos alimentos mais poderosos, perfeito, né? Perfeito. Eu falo, nós temos no mercado fórmulas lácteas que são excelentes, mas elas não chegam aos pés do leite materno. O leite materno ele vai mudando de acordo com a necessidade da criança. Quando a criança está gripada, a cor do leite materno, a quantidade de gorduras, de anticorpos, de tudo, muda. Que incrível, né? É demais. É perfeito. É uma perfeição. Então, o bebê, ele é um ser em formação. E eu tenho esse período para programar, para oferecer tudo de melhor para ele, 3 meses antes, cuidar do peso, cuidar das vitaminas, não ingerir álcool, não estar perto do tabagismo. Ter uma gestação com uma alimentação balanceada, de preferência com orientação de nutricionista, que vai avaliar ao longo dos meses o que está faltando, o que está em excesso e o que está faltando. O ganho de peso adequado durante a gestação, entre 9 e 13 quilos. Menos é ruim e mais também. Durante ali o parto, todo o embasamento, porque um bebê que vai crescer bem se a mãe estiver bem. Então, essa rede de apoio para a mãe no periparto, amamentação. De preferência, a gente estimular a amamentação. Esse é o top 10, né? É a dica de ouro, realmente iniciar a amamentação na primeira hora de vida. É a hora de ouro que a gente chama do nascimento.
Então, já E quando é uma criança de UTI, doutora? Eu tô com um caso na família, tá com síndrome de Edwards. Sim, é uma síndrome grave. Inclusive, ele completa hoje 1 ano de idade e tá no hospital. Tá no hospital. E aí, no caso? Depende do tipo de necessidade na UTI. Tem criança que fica entubada e aí não vai receber o leitinho. A criança que às vezes está só ali na incubadora com oxigênio, está ali para ganhar, tá ali para ganhar peso. Às vezes a gente consegue que a mãe tire o leite e ofereça nesses primeiros dias. As mães ficam ali. Aí ele recebe pelo botão, né, que fala. Isso. Né? Botão, né? Isso, quando tem a GTM, né? Nós temos nos hospitais, maternidades, o banco de leite materno. É sensacional, assim, são as mães, às vezes, que estão ali com os filhos internados, que doam leite para esses bebês que não têm condições, que a mãe não tem o leite, ou que estão abandonados ali, ou por qualquer motivo, que a mãe não tem o suficiente, talvez, para amamentar. E é bem criterioso a manutenção desse banco de leite, mas eu falo que é lindo de se ver, sabe? As mães ali doando. Às vezes as mães estão sofrendo com bebês os filhos que estão graves, não estão podendo receber o leite dela, e ela doa esse leite para a criança. Leite materno é vida, né? É demais. E ele é o melhor para a criança. É o melhor. Mas eu sempre falo para as mães que a gente acaba lidando muito com a culpa em relação à amamentação. A amamentação é o melhor para a criança, né? Tanto que... Pode não ser para a mãe, né? Exato. O leite da vaca é o melhor para o bezerro. Exato. Né? Não para o humano, né? Não para o humano, que ele traz um monte de inflamação. Mas, Georgia, tentei, não produzi, não tinha pega, não rolou a amamentação por qualquer que seja o motivo. Vai no banco, né? Tem a opção do banco de leite. Não deu certo, tem a consultora de amamentação que tenta adequar. A gente sempre tenta o máximo que a gente pode. Inclusive vieram aqui. Aliás, veio a... Como que chama ela? Camila. Ela é consultora de amamentação. Isso. E a mulher não sofre, né? Porque tem um jeito, é uma técnica, né? E às vezes, assim, a gente só fazendo esses ajustes, a gente consegue liberar, sabe? A mãe consegue amamentar. Porque o ser humano não é igual o cachorrinho, que nasceu, ele vai lá, tarraca na teta da cadela e sai mamando sozinho. A gente tem que ensinar o bebê a mamar. Ele tem o reflexo de sucção. Ele tem o reflexo. Se você colocar o dedo... Porque ele estava dentro ali, né? Isso. Com a boquinha. A gente calça... É um dos primeiros exames que a gente faz no bebê. A gente calça uma luva e coloca o dedinho dentro da boca para a gente saber se eles têm esse reflexo. Tem a puxada, né? Isso. Ele sabe sugar. Mas a pega, ele não sabe. Ele tem que aprender a posição. E isso eu tenho que fazer um namoro entre... o formato do seio da mãe com o leite, que normalmente fica mais túrgida, né? Uma mama mais gorduchinha. E tenho que ver, o bico é suficiente? Boca também, a boca. O bebê tem que abrir a boca igual peixinho. Bocão, né? Assim, tem que pegar a areola toda. Então, isso é importante para o sucesso da amamentação. E não é fácil. Não é fácil. Quem fala que é fácil fica romantizando. 2-3% das mulheres conseguem pôr o bebê assim que, nossa, perfeito, atarracou ali. É muito difícil. Mesmo tendo essa orientação? Sim, hoje as enfermeiras todas são bem preparadas da maternidade já para orientar a amamentação. Todas elas são maravilhosas. O pediatra que passa no dia reforça, explica, pede. Eu sempre peço para a mãe, põe para mamar, eu quero ver. A primeira consulta de pediatria, que é feita entre 6 e 10 dias de vida, é aquela consulta que dura 1h30, quase 2 horas, porque eu quero ver o bebê mamando. Porque ali eu consigo ajustar, consigo evitar cólicas. Porque às vezes o nenê ele está mamando e está fazendo barulhinho e ele está deglutindo o ar.
o que é vai verdade. vai para o intestino e aí piora bastante a dorzinha. Ou facilita o refluxo também, né? Porque daí volta aquela bolha de ar com leite. Então, a gente consegue ajustar. Então, não pode deixar, no caso, entrar, né? Nem na Nossa, mamadeira, nem na amamentação. Nossa, imagina o desafio, né? Porque ela tá ali, ela não consegue olhar, né? Não. Observar, né? Por isso esse olhar que a gente tem, né? Eu falo, faz barulhinho. Por isso que é importante o pediatra ver o bebê mamando. Porque você consegue, com pequenos ajustes, corrigir. Eu não tive acesso ao pediatra. A gente tem tantas enfermeiras, tantas pessoas que são consultoras de amamentação e que, assim... E hoje na internet também tem, né? Porque tem antigamente muita informação. não tinha. Não tinha. Tem. E tem mulheres que colocaram prótese ou fizeram redução mamária que não conseguem amamentar. E tá tudo bem. O importante é nutrir essa criança. Sim. O leite materno é o melhor? Mas eu tenho fórmulas que oferecem para o bebê tudo que ele precisa. A gente tenta estimular a amamentação o máximo que a gente pode. Até onde pode. Mas eu tenho que ter a prudência de que, poxa, tá com a amamentação, não tá. O bebê começou a perder peso. Se eu lembro de todo o desenvolvimento, que com 1 ano ele vai triplicar de tamanho, eu não posso deixar ele perder peso aqui. Eu tenho que corrigir. E a forma que eu tenho, hoje nós temos à disposição as fórmulas lácteas. Durante muitos anos a gente tinha muitos bebês que morriam, porque a gente não tinha. Era o leite de vaca diluído, a gente pegava o leite de vaca, diluía em água e oferecia para o bebê. Que ali fazia ele ganhar peso, tá tudo bem. Eu gerei um monte de problemas para ele, mas eu não matei essa criança de fome, não fiz ela perder peso. Então, hoje temos a opção das fórmulas que são muito seguras. Mas, assim, ela traz um custo para a família e não é o melhor para o bebê. Então, se você tem, né, a mãe que tem leite, dê o seu leite para a criança. Exato. Né? Porque eu tenho... ali é o perfeito, sabe? É chave e fechadura. O seu leite vai oferecer para o bebê tudo que ele precisa. Talvez o seu leite não seja bom para o leite da sua vizinha, para o bebê da sua vizinha, mas ele é perfeito para o seu filho, porque a mãe, existe uma ligação da mãe que esse leite vai se modificando mesmo de acordo com as necessidades da criança. É demais. E não existe leite fraco. Isso é um mito. Não, o meu leite é fraco. Não, isso é coisa das avós que falavam. Existem milhares de estudos. Existe o bebê que mama pouco, mas não o leite fraco. São coisas diferentes. Se o bebê não está ingerindo a quantidade suficiente, ele não vai ganhar o peso, ele não vai ter o retorno. E por que ele está mamando pouco? Está fazendo hipoglicemia? Está tendo algum outro problema? Tem dificuldade? Tem o frênulo, né, a linguinha, né, que fica em formato de coração, porque ela não consegue sugar quando ela, às vezes, precisa fazer a cirurgia. Né? É uma cirurgia super simples, é só cortar esse frênulo lingual, que o bebê já vai mamar melhor. Mas não existe o leite fraco. O leite ele vai se adaptando ao longo do período de amamentação. Né? Nossa, doutora, você me falou dessa parte aí, eu fiquei assim impactada, né, da programação metabólica, né? Sim. Até antes da gestação mesmo ali, né? Eu lembrei, eu sou formada em programação neurolinguística, né? Sim. Então você programa o seu cérebro através da sua fala, né? Olha isso, então assim, a gente está falando da parte do desenvolvimento do ser, né? Do corpo, do cérebro, né? O desenvolvimento enfim, de tudo, né? Tudo. Como isso, ele é importante não só para o desenvolvimento, mas também na fase adolescente, na fase adulta. Eu estou programando toda a vida de saúde dessa criança. Olha a responsabilidade. Né? Que está na mão de uma pessoa que está ali, eu quero engravidar, saber disso, né? Sim. Porque quanto antes, eu não sabia dessa informação, leiga, totalmente. Quanto mais cedo você começar a preparar o corpo, melhor você vai
gerar essa criança. Agora, e isso essa programação metabólica, a gente tem que lidar com os percalços que podem acontecer, né? Eu tenho uma pré-eclâmpsia, né, que é quando a pressão sobe. Então, se eu estou com o meu corpo preparado para ter essa criança, mesmo com esses percalços ao longo da gestação, a criança nasce saudável. Isso é o mais lindo, né? Você vê... E essas síndromes, doutora, que está surgindo agora... Síndrome, no caso do Edwards, síndrome vamos colocar o autismo, não sei se entra. As síndromes raras. Isso também entra nessa parte da programação metabólica ou não? Depende. Nós temos alguns tipos de doenças genéticas. Eu tenho a doença genética que ela é hereditária. Então, sim, ela vai sendo passada de família em família. Algumas vezes eu preciso que o pai tenha uma perninha do gene e a mãe tenha outra, para eles, quando fecundam, vem a síndrome completa. Então, assim, por exemplo, anemia falciforme. Eu tenho a doença anemia falciforme, que é quando aquela criança, ela nasce, ela pegou uma perninha da mãe, uma perninha do pai, que não tinham a doença, só tinha o traço. Se você faz o exame, vai aparecer traço para anemia falciforme, que é quando as hemácias, as hemácias parecem uma bala soft. Eu não sei se hoje em dia as pessoas sabem o que é. É circular e achatadinha no meio. Quem tem essa síndrome, a hemácia ela é em formato de foice ou uma lua, parece uma lua crescente. E isso pode trazer trombose, pode dar AVC na criança, né? no portador dessa síndrome. Quem tem só o traço, ele não vai desenvolver a doença, porque para desenvolver ele tem que ter as duas perninhas. Então, tem um e outro. Então, esse é um tipo de transmissão de doença genética. Eu tenho outro que hoje a gente sabe que ela não é hereditária, ou seja, não passou do pai para o filho, da mãe para o filho, mas ela é chamada de mutação de novo. É um nome estranho, né? Mas chama de novo. Ele está escrito entre aspas. Que é quando, no momento da fecundação, acontece alguma coisa. Perde um pedacinho um pedacinho do gene. Então, a gente tem síndromes que elas são raras. No caso desse da familiar lá, é rara, né? Síndrome de Edwards. A Edwards, ela é rara, mas ela já é bastante estudada. A gente tem já bastante conhecimento sobre Edwards. Mas, por exemplo, meu sobrinho, ele tem uma síndrome que chama Coffin-Siris. Tem pouquíssimos casos relatados no mundo. Então, a gente não sabe muito bem como que vai evoluir. Temos outros tipos, por exemplo, eu tenho uma amizade muito grande com a Regina, que é a presidente da Associação das Doenças Raras. Eu conheço a Regina desde a época que ela era só uma associação de mucopolissacaridose. É uma doença genética que tem 6 tipos e o organismo vai depositando pela falta de uma enzima. É muito mais complexo do que isso, mas de uma forma muito resumida. A Rê perdeu o primeiro filho dela nasceu com a mucopolissacaridose e veio a óbito. Aí o Dudu, que é o segundo filho dela, tinha a mesma doença. E aí Dudu hoje está com 20 e poucos anos. Dudu estava progredindo na doença até que ela participou de um estudo clínico e conseguiu reverter. Dudu é advogado e fez administração. E uma figurinha de pessoa. E então, da Regina, ela teve o terceiro filho, que não teve nada. Aí você fala, poxa, ela teve 2 e um que não teve, porque no momento ali não juntou, né? Na fecundação do terceiro filho não aconteceu. Então, a gente vê, Aline, que eu tenho várias formas de expressar doenças raras. Né? E, às vezes, é genético mesmo. Quando é genético, eu não tenho como ajudar com a programação metabólica. Ela está ali. Eu tenho como cuidar. Nossa, sabe o que me veio na mente, doutora? Coisa bem chula, assim. Que, tipo assim, nasceu assim é karma. Não é karma, não, é genética. É genético. E, assim, quando é uma expressão de novo, essa do meu sobrinho, ela é de novo, não existe na família.
Quando juntou os dois, deu ali, perdeu um pedacinho. E aí, então, todo o cromossomo dele falta um pedaço desses genes. Por isso que ele tem um espectro autista, mas ele tem essa síndrome. Então, a gente precisa conhecer para saber o que vai fazer. E olha como é interessante. Eu não posso mudar na genética, mas eu posso ajudar com a epigenética. Eu sei tudo o que pode acontecer, porque eu tenho mapeado geneticamente todo o DNA dele. E eu sei tudo que pode acontecer. Então, eu consigo trabalhar com uma prevenção. Verdade. Então, mesmo eu não tendo como mudar, como evitar, eu tenho como oferecer uma qualidade de vida melhor para essa criança. Eu assisti um documentário. Qual que é o nome do documentário? Eles fizeram um documentário americano. Eles fizeram com açúcar em crianças autistas. Uhum. Nossa, Não sei se você já assistiu, eu vi, esqueci o nome. Não Depois vi. eu vou te passar o link. E eles fizeram um teste com crianças autistas. Então, eles ofertaram ali o açúcar para crianças autistas e para crianças consideradas normais. Sim. Né? Atípicas e típicas, né? Isso. E, assim, o resultado nas crianças autistas, assim, fez um estrago. Um estrago. Né? O açúcar é terrível. O açúcar é uma droga lícita, eu brinco. É verdade. Você encontra, uma criança consegue comprar no supermercado, né? E você vê como a indústria, até o Ministério Público entrou com uma ação coletiva, não me lembro o ano, deve ter sido em 2005, 2006, por aí. Porque se você for no supermercado, todos esses alimentos industrializados, que a gente pode um dia falar só sobre isso, porque dá muita conversa, mas eles apertam botõezinhos no nosso corpo que podem desencadear os erros genéticos, podem antecipar essas doenças. E se você andar no supermercado, você vai ver a altura que esses alimentos estão nas prateleiras e como é apelativo a embalagem. Eles para chamar a atenção da criança. Aí o Ministério Público entrou aqui no estado de São Paulo pedindo para que tirasse. Então, reduziu bastante, mas mesmo assim existe uma forma de burlar isso daí. Porque eu falo que, gente, isso é criminoso mesmo. Porque você está incentivando. Você está incentivando a criança, né? Porque é na altura dos olhos, né? Então, se a criança é pequenininha... quando você for no supermercado grande, fica andando só nessa fila que é onde tem esses biscoitos, chocolates. Repara como está mais baixo e fica vendo as mães com as crianças. As crianças têm ataques de ira, de birra, assim, mas você vê que é uma ira. Porque chama a atenção, né, dos olhos dela, né? Colorido, né? Sim. E a quantidade, não só de açúcar, né? Açúcar é o que a gente trouxe aqui agora. Mas, assim, a quantidade de coisa industrializada. E aí a gente cai na síndrome do intestino irritável. Cada vez mais cedo, Aline, eu tenho paciente com síndrome do intestino irritável. Doença de Crohn se expressando. Crianças que têm diarreia com constipação. E, assim... Por conta... A especialidade gastropediatria... está correndo atrás, porque assim está surgindo cada vez mais cedo. Crianças com sangue nas fezes recorrente. Nossa. Então, por quê? Por conta desse alimento industrializado. A nossa célula ela é projetada para comer comida de verdade. O que é industrializado, ele vai ficar circulando no corpo e uma hora vai depositar em algum lugar. Ou vai sair de uma forma forçada, o que prejudica o corpo. Não, eu já fiquei impactada com o álcool. Sim, o álcool né? Você deitar lá na banheira, viu, pais? Vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, quando você pensar em ingerir álcool, é como se você tivesse deitado na banheira, sabe? Banheira de hidromassagem, e ali, ó, você imerso no álcool. É assim que seu filho fica. E isso, né, traz consequências seríssimas para o bebê. Para o desenvolvimento, porque ele está ali se desenvolvendo. Cada dia ele está se E uma criança que não tem controle nenhum sobre a vida, né? Não. Nenhum. E assim, eu trabalhei numa maternidade municipal, do município de São Paulo, que é enorme, é referência. E lá, a doutora Maria dos Anjos, ela tem um estudo, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
e ela tem um estudo só sobre síndrome alcoólico-fetal, ela é referência nisso, eu tive assim, a honra de aprender com ela, a avaliar esse bebê que nasceu para eu ver qual é o risco dele desenvolver problemas neurológicos, de comportamento e até físicos, por conta dessa síndrome alcoólico-fetal. Lá tem um nascimento grande, todos os dias é um número muito grande de partos que acontecem, então a gente tem uma amostra de crianças com a síndrome alcoólico-fetal bem importante. E assim, é nítido. Hoje eu já tenho esse olhar clínico que eu vejo uma criança maior, eu falo, olha, é uma criança que nasceu com a síndrome alcoólico-fetal, pelas características físicas. Nossa, agora eu vou olhar assim. A gente bate o olho e vê. E é uma criança que vai ter dificuldade de aprendizado. Não é uma criança... Ela pode até ser autista, mas não existe uma consequência disso, né? A síndrome alcoólico-fetal vai ser a autista. Não. Mas ela pode ter uma dificuldade muito grande de aprendizado. Muito grande. Uma lentidão, uma dificuldade de compreensão... E vai dar bastante trabalho, né? Eu falo assim, uma taça de vinho não compensa. Pense bem antes de tomar. E assim, infelizmente, eu tenho mães que falam, não, meu obstetra me autorizou a tomar pelo menos uma taça de vinho, ou estava com vontade de tomar saquê, fui no japonês. A gente tem até orientação de que a grávida não deve comer comida japonesa crua, porque o risco de contaminação é muito grande. Só aqueles que são fritos, assados, né? O que dirá tomar o saquê. Exato. Então, é muito sério. A repercussão é bem triste na vida dessa criança. E a responsabilidade é nossa como mãe. É quem está formando esse bebê. Então, gerar um filho é uma responsabilidade muito grande. Então, se for possível você se preparar para isso e fazer isso da melhor forma possível, nossa, você vai ter... eu falo, você vai colher os frutos desse investimento, né? Dessa decisão, dessa escolha, né? Sim. Doutora, nossa... É muito gostoso estar aqui, né, Aline? A gente eu gosto muito, eu me interesso muito. Sim, né? sim. E olha que eu não sou mãe, né? Mas eu me interesso muito, porque eu fico imaginando assim, poxa vida, né? Quantas mães, se elas tivessem acesso à informação, elas poderiam fazer diferente. As nossas mães, né? Sim. Só que naquela época é diferente de hoje, né? Hoje a gente tem... né, essa disponibilidade de informação de profissionais também, né? Porque antigamente a gente não tinha a internet, canal do YouTube, nada, né? Era só a televisão, né? E a televisão a gente já sabe como que é, né? Eles só passam aquilo que convém. Querem, o que convém a eles, né? Sim. Doutora, eu vou deixar aqui o convite para você, né? Para a senhora voltar aqui, para a gente continuar a nossa conversa. Sim. Também para outras áreas, né? Sim. Que eu acho que é muito importante, né, para o desenvolvimento da criança. Inclusive, um pediatra, ele cuida do 0 até os 18 anos, né, doutora? Eu fiquei sabendo isso aqui no podcast, né? Então, eu já deixo o convite aqui. E eu gostaria, doutora, que você deixasse alguma mensagem para os pais que estão nos ouvindo, nos acompanhando, né? O que você deixaria de recado para eles, ou de dica, enfim. Agora é seu momento. Sim, para quem ainda não é pai, para os tentantes, eu diria assim, pense com muito carinho para formar essa criança. É uma criança que vai ser um ser humano. Está na sua responsabilidade formar bem essa criança. E para os papais, eu falo que aprendi muito com meu atual marido com uma frase que ele sempre fala para mim, que eu acho que se a gente puder aplicar isso no nosso dia a dia, esteja presente na vida dos seus filhos, mas presente mesmo, não presente com o celular, ofereça momentos para os seus filhos de qualidade. Então, vai preparar uma comida, esteja presente, coloque amor, coloque afeto naquilo. Estar presente para escutar essa criança, para entender por que não quer comer, ter a paciência. Mas quando você está presente, a paciência vem, o amor aflora, a criança se sente acolhida e tudo flui melhor. Estar presente desde o bebê, porque você consegue escutar um bebê.
O bebê, ele fala através do choro, ele se manifesta, é a forma de comunicação do bebê. Então, estar presente com esse bebê, não só na gestação, falando, passando a mão na barriga, mas estar presente todos os dias na vida do seu filho. Eu acho que isso faz a diferença, isso traz a consciência dos riscos das nossas atitudes, né, das nossas decisões de vou oferecer isso ou aquilo. Não é só vou deixar entrar na piscina ou não. É cuidar com amor. E nós, pediatras, estamos aqui para orientar no que for necessário. Maravilha. Essa é a minha mensagem. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Aline. Quando precisar, quando estou aqui à disposição. Tá? É muito gostoso estar aqui compartilhando informações. E é sempre... assim, sempre bem-vindo aprender, né? Sim, eu acho que sim. o aprendizado nunca ocupa espaço, né? Pelo contrário, né? Não, e a gente coloca em prática, né? Eu acho que o conhecimento, ele transforma a nossa vida, ele salva vidas, né? Que nem essa parte aí do álcool eu não tinha. Noção, né? Não, noção. Falado, né? Nossa, eu acho que a gente pode vir aqui no próximo falar sobre isso, sim. né? Porque hoje em dia eu tenho percebido que tem aumentado cada vez mais, né, o número de pessoas que consomem álcool, que consomem cigarro, aquele vape também, né? Nossa, Então, se a gente puder instruir, né, levar informação para essas pessoas, eu acho que é o nosso papel, né? Sim. Nosso papel como você como profissional da área da saúde, né? Eu como eu tenho um papel na sociedade, né? Porque eu já fui viciada, eu já passei por tentativa de suicídio, né? Então eu acho que eu posso de ajudar repente muita gente, através da informação, né? O meu papel aqui é levar informação, trazendo profissionais da área da saúde, do direito, da área educação física, né? E todas as outras áreas que venham a somar, a complementar, né, doutora? Obrigada. Eu que Fica agradeço. o convite aqui. E eu agradeço também o seu tempo, a sua presença aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu convido você a seguir a doutora Georgia. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, dos dois, né? O seu pessoal, e o da que é profissional, né, doutora? Isso, e o da Nido, né? E da Nido também. A Nido agora está aqui em Mogi. Tá, eu vi. Vim para Mogi. Estou aqui à disposição também. Você atende em São Paulo também, né, doutora? Atendo em São Paulo, mas agora eu quero concentrar meus atendimentos aqui em Mogi. Ah, legal. Tá bom. Então, vou deixar aqui o Instagram dela. Se você tiver alguma dúvida, acompanhe lá. Ela traz várias dicas, né, no Instagram dela. E qualquer dúvida que você venha a ter também, chama ela. Entre em contato com ela também no consultório dela. Marque, né, se você está grávida ou pretende engravidar ou já tem um pequeno, uma pequena aí. Entre em contato com a doutora. Estará em boas mãos. Tá bom, gente? Até o próximo podcast. Mais. Tchau, tchau. Tchau.